Desculpe. Começamos falando que o presidente Bolsonaro está voando de volta ao Brasil depois de 3 dias de visita oficial a Israel. A previsão é que ele chegue no início da noite. E no último dia, em Jerusalém, o presidente se reuniu com empresários, plantou uma árvore e visitou também o Museu do Holocausto. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia no encontro com empresários brasileiros e israelenses. O presidente voltou a citar a decisão do governo de abrir um escritório de negócios em Jerusalém e sinalizou a vontade do governo brasileiro de abrir sua economia. Estamos à disposição dos senhores empreendedores, os senhores que querem investir no Brasil. A criação de um escritório de negócios sem caráter diplomático foi uma alternativa encontrada pelo governo brasileiro para adiar a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, prometida durante a campanha, e evitar um desgaste imediato com países árabes. O porta-voz do governo anunciou que o presidente Jair Bolsonaro deve fazer visitas e receber embaixadores desses países. O presidente está disposto a receber qualquer diplomata de qualquer país com o qual nós tenhamos relações diplomáticas. Nós temos como uma das nossas principais pautas do mercado de venda externa aquela área e, naturalmente, nós temos que, se não redirecionar, nós temos que azeitar esse processo. Numa viagem marcada por ineditismos, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu nesse terceiro dia de agenda uma visita que já é tradicional no roteiro daqueles chefes de Estado e de governo que vêm até Israel. Ele visitou o Museu Yad Vashem, museu em homenagem aos judeus vítimas do Holocausto provocado pelo regime nazista. No hall da memória, o presidente depositou uma coroa de flores no túmulo que simboliza os 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. O presidente também acionou a alavanca para intensificar a chama eterna acesa no local. Onde fazemos um exame de consciência. Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. Eu amo Israel. No Museu do Holocausto, o presidente Bolsonaro foi questionado se concordava com a opinião do chanceler Ernesto Araújo de que o partido nazista de Hitler foi um movimento de esquerda. Bolsonaro respondeu: O senhor concorda com o seu chanceler de que o nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Em seguida, reclamou da pergunta dos jornalistas. Para que isso, nós estamos fora do Brasil. Vamos uma pauta positiva. Eu quero tratar vocês com o respeito que vocês merecem. Essas perguntas menores vai servir para dar manchetes negativas em jornais. Mas o Museu do Holocausto explica que o nazismo foi um movimento da direita radical, das décadas de 20 a 40. Ainda nesta terça-feira, o presidente inaugurou uma placa com seu nome e plantou uma oliveira no Bosque das Nações. Na saída, voltou a falar sobre a criação do escritório de negócios e da intensificação da relação com Israel. Um grande casamento começa um namoro e um noivado. Estamos no caminho certo, no meio termo. O último compromisso do presidente, que seria nessa quarta-feira pela manhã, foi adiantado por questão de segurança. Em vez de visitar uma comunidade em Israel com famílias brasileiras, o presidente convidou integrantes da comunidade para um encontro no hotel. Assim, conseguirá adiantar a volta para tocar as articulações da reforma da Previdência. E ainda nesta edição, claro, nós vamos voltar com outras informações sobre a visita do presidente Bolsonaro a Israel. Gente, a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel é o nosso assunto agora. Depois de 3 dias de visita oficial, o presidente deixou Tel Aviv agora de madrugada, como eu disse, com destino a Brasília, onde deve chegar no comecinho da noite. No último dia, então, em Jerusalém, Bolsonaro se reuniu com empresários e visitou o Memorial do Holocausto. O presidente Jair Bolsonaro amanheceu falando de negócios. No encontro com empresários, uma empresa israelense prometeu investir 800 milhões de reais no Brasil. Ainda acompanhado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente brasileiro visitou uma exposição de produtos de empresas de inovação. Bolsonaro assegurou que o Brasil tem muito a oferecer a Israel
e tentou abrir caminho para a cooperação na exploração de riquezas naturais, principalmente o grafeno, um material do qual se esperam usos revolucionários em tecnologia. Na próxima década, $1 trilhão movimentará a economia do mundo. Das maravilhas do grafeno, temos a segunda maior reserva do mundo e estamos à disposição. O último compromisso público do presidente Jair Bolsonaro nessa visita a Israel foi aqui no Yad Vashem, um museu que nasceu com o objetivo de descobrir, registrar e lembrar os nomes dos 6 milhões de judeus que foram vítimas do Holocausto. No livro de visitas do museu, o presidente escreveu a mesma frase que disse em seguida. Onde fazemos um exame de consciência. Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. Eu amo Israel. Horas mais tarde, perguntado se concordava com a opinião do chanceler Ernesto Araújo de que o partido nazista de Hitler havia sido um movimento de esquerda, Bolsonaro respondeu. O senhor concorda com o seu chanceler de que o nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Em seguida, o presidente reclamou da pergunta dos jornalistas. Olha, para disso, nós estamos fora do Brasil. Vamos a pauta positiva. Eu quero tratar vocês com o respeito que vocês merecem. Essas perguntas menores vai servir para dar manchete negativa em jornais. Na exposição sobre o Holocausto e em seu site, o museu que Bolsonaro tinha acabado de visitar afirma que o nacionalsocialismo de Hitler foi um movimento de direita e antissemita. A volta do presidente ao Brasil foi antecipada em algumas horas depois do cancelamento de uma visita a uma comunidade brasileira. Os brasileiros foram ver o presidente no hotel e, depois disso, Bolsonaro foi se preparar para a viagem de volta, com a missão de começar quinta-feira negociando a reforma da Previdência. É isso, a chegada vai ser intensa e a gente fala então agora ao vivo com o repórter Nilson Clava, que está em Israel. O Clava vai falar então de toda essa programação do presidente e também do que ele disse antes de embarcar. Nilson, bom dia aí para você. Eu quero dizer que eu estou feliz de ter você ao vivo aqui no Hora 1, acompanho tanto o seu trabalho, a gente nunca tinha conversado tete a tete. Muito bem-vindo ao Hora 1 aqui com a Mona Lisa. Manda. É verdade. Bom dia, Mona Lisa, a você, a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Hora 1. O prazer é todo meu de estar aqui também falando ao vivo pela primeira vez com você. Por aqui, Mona Lisa, o presidente, como você já bem disse, saiu logo cedinho, né, no horário aqui em Israel, em Jerusalém, pela madrugada, se a gente pegar o horário de Brasília. Deve chegar em Brasília ali por volta de 6 horas da tarde, porque na volta o fuso favorece quem está indo para o Brasil. E na saída aqui do hotel, o presidente já antecipou um pouco o que devem ser os seus próximos dias. Disse que o foco total está na reforma da Previdência. Tanto é que nos próximos dias ele vai se reunir com presidentes de partido, principalmente aqueles partidos de centro, né, que são tão importantes para garantir a governabilidade do presidente, do Palácio do Planalto, do governo federal, né? Vai se reunir com presidentes do PSD, por exemplo, também presidente do PSDB, de vários partidos, justamente para tentar articular a aprovação da reforma da Previdência. Ele foi questionado, claro, sobre, né, a defesa de alguns deputados federais pela mudança de pontos da reforma, como benefício de prestação continuada, aposentadoria rural e até mesmo a capitalização, né, que é uma mudança no regime de aposentadoria para quem entrar no mercado de trabalho a partir de agora. E ele disse o seguinte, olha, o Congresso é soberano, quem vai bater o pênalti agora justamente são Câmara e Senado Federal, então a bola está com eles a partir desse momento. O presidente, falando sobre a articulação política, admitiu, né, que o seu partido, o PSL, que hoje é o único partido que faz parte formalmente da base, ainda é um partido em formação e por isso está fazendo essa articulação política. Falou um pouquinho também sobre a relação com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinalizou que vai se encontrar com o Rodrigo Maia, está disposto a se encontrar com o presidente da Câmara. Citou, inclusive, que o governador de São Paulo, João Dória, queria promover um jantar na sexta-feira para promover justamente esse encontro, só que, diante do desgaste da viagem, o presidente prefere se encontrar com o presidente da Câmara em Brasília e deve marcar essa agenda
para os próximos dias, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, que antecipou aqui também que o governo estuda enviar novos projetos, novas pautas econômicas para o Congresso Nacional, entre elas a reforma tributária e também uma medida provisória que tem por objetivo gerar mais empregos. Ele disse que o grande objetivo dela é justamente tirar o peso do Estado sobre os empreendedores. Vamos dar uma olhada então no que disse o presidente Jair Bolsonaro, especificamente sobre a questão da articulação política, a relação dele tanto com os partidos políticos quanto também com aquelas chamadas bancadas temáticas do Congresso Nacional. Mais de 90% vai ser atendido, o restante 10% é parcialmente atendido. Eu sempre fui contra essa questão de meta, porque aquele 1% que não atende, vocês vão lá e atiram de ponto 50 em cima da gente. O senhor está tentando formar uma base, no Congresso para votar essa reforma da Previdência. Qual vai ser a estratégia do governo para tentar conseguir formar essa base, sendo que hoje só tem o PSL como base formal? Eu acho que o PSL também é um partido de informação, eu reconheço. Nós temos, por exemplo, a bancada ruralista, foi quem indicou a Tereza Cristina. O pessoal que defende a saúde, indicou Mandetta. A gente espera, nos momentos difíceis, contar com o maior número possível de parlamentares dessa área. Que hoje em dia você não vê deputado reclamando do ministro da Agricultura. O presidente também falou, claro, fez um resumo dessa viagem dele aqui em Israel, disse que não quer entrar em conflito com ninguém, não quer entrar em conflito, em confronto com os países árabes e disse que respeita o povo palestino. Isso é importante, Mona Lisa, porque aqui em Jerusalém o presidente anunciou a criação de um escritório de negócios com Israel, justamente com o objetivo de fazer uma sinalização ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois do governo brasileiro decidir adiar uma possível transferência da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Então, o presidente fez mais essa sinalização, reafirmando que está disposto também a visitar países árabes, depois de uma reação um pouco hostil desses países por conta desse anúncio do governo brasileiro da abertura desse escritório, que é bom a gente deixar claro, de negócios que não tem representatividade diplomática, não tem, por exemplo, funcionários de carreira do Itamaraty, Mona Lisa. É isso, ela é uma representação econômica apenas. Clava, muito obrigada por vir aqui. Quando é que você está de volta ao Brasil para acompanhar? Então, a gente sabe que o Nilson Clava é daqueles repórteres jovenzinho, magrinho, corre para lá e para cá, está sempre a milhão. Quando é que está de volta? Me lembra muito o começo da minha carreira, era muito parecida a pegada. Conta! A gente está embarcando amanhã, então vai dar um tempinho aqui, Mona Lisa, para tentar conhecer um pouco mais de Jerusalém, porque nessa correria a gente acompanhou a agenda do presidente, conseguimos visitar alguma coisa ali, o Muro das Lamentações, mas tem muita coisa para conhecer ainda, então entre hoje e amanhã a gente quer dar uma visitada, quinta-feira a gente embarca e chega sexta-feira aí de volta ao Brasil. Ótimo, obrigada então, querido. Aproveita um tiquinho, parabéns pelo trabalho, você e toda a equipe. E de volta ao Brasil, claro, porque tem muita coisa para fazer aqui, sem dúvida. Obrigado. Tchau, tchau, até a próxima.